Olá, seja bem-vindo a mais um programa Foco nos Concursos, o programa da Igreja Cristã Maranata destinado para aqueles que estão se preparando para provas e concursos públicos. Tudo bem? Eu estou muito feliz com as mensagens que a gente está recebendo dos irmãos, muitas mensagens carinhosas que estão gostando do conteúdo que a gente está preparando aqui, trazendo convidados, apresentando conteúdos muito relevantes que podem ser úteis aí na sua jornada de estudos para concurso público, tudo bem? Mas a gente ainda tem uma missão especial. Há muitas pessoas na igreja, muitos jovens, muitos irmãos que ainda não conhecem o programa Foco nos Concursos, então eu quero pedir a sua ajuda. Curta, comente o nosso conteúdo, mas também compartilhe lá na sua igreja. Há muitas pessoas que querem estudar para concurso público, que querem uma direção profissional e não sabem, às vezes, por onde começar. E já há vários programas que nós preparamos com esse objetivo. Então, posso contar com a sua ajuda? Compartilhe esse programa, que com certeza nós vamos apresentar mais conteúdos para quem estuda para concurso. Tudo bem? E vocês sabem que quando eu estou aqui no estúdio de podcast, que a gente tem um convidado especial, né? E hoje nós estamos aqui com um convidado que já foi aprovado em muitos concursos públicos e ele ainda tem que conciliar toda a sua rotina de estudo e de trabalho com uma missão muito especial, que também é o ministério, que é ser pastor. Pastor Abenildo, seja muito bem-vindo ao programa Foco nos Concursos. Muito obrigado, Júlio. Uma satisfação estar aqui compartilhando algumas experiências sobre concurso público e tenho certeza que, de alguma maneira, quem está nos assistindo agora, nos ouvindo, vai aproveitar algumas informações relacionadas a concurso público. Com certeza, pastor. Inclusive, o pastor Benilton, ele fez um casamento ontem. Veio, aproveitou um espaço na agenda dele para poder vir gravar o programa com a gente. Muito agradeço muito, tá bom, pastor? Amém. Tá certo. E olha só, irmãos, o pastor Benilton é da área jurídica, ele é formado em Direito, tem algumas pós-graduações na área jurídica, Direito Tributário, Civil, e ele tem uma carreira nos concursos públicos muito interessante, né? Já passou pelo Banco do Estado do Espírito Santo, o Banesp, que eu falo aqui, pastor, que é um excelente concurso de entrada, né? O concurso Sim. da área bancária, depois a gente pode até comentar com isso. Mas ele também foi técnico do Ministério Público da União, foi oficial de justiça do TRT-15, né? A gente também fala bastante sobre concursos de tribunais aqui, pastor. Foi também aprovado no concurso do Ministério Público da União, MPU, e atualmente ele está exercendo o cargo de auditor de controle externo no Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, né, pastor? Então, Sim. uma trajetória muito marcante, muito vitoriosa nos concursos, né? Aí eu quero começar assim, pastor. Como é que começou o interesse por concursos públicos? Como é que foi esse momento inicial que o senhor tem em relação aos concursos? Bom, a minha carreira como estudando para concurso, Júlio, eu divido em duas. Uma primeira que foi mais a necessidade que tinha de começar a trabalhar. Na época, meus pais eram separados e eu precisava ajudar de alguma maneira com uma renda. Sei bem como é isso também. Pois é, eu estudava engenharia civil na UFES e aí eu migrei, eu parei os meus estudos para poder estudar para concurso público. Foi quando eu passei pelo primeiro, que foi o Banco do Estado do Espírito Santo, Uhum. que realmente foi uma, uma aprovação que me trouxe um benefício muito grande, que era poder continuar trabalhando e, do outro lado, continuar estudando. Muito bom. Então, isso, para mim, foi muito bom. Então, essa primeira trajetória, que já tem um certo tempo, foi o Banco do Estado do Espírito Santo e o cargo de técnico do Ministério Público Federal, que eu exerci por 15 anos, 15 anos. bastante tempo. Olha só. E uma segunda etapa do concurso público veio depois que eu me formei em Direito. Certo. Eu falo bastante aqui nos programas, pastor, sobre essa trajetória no serviço público. É claro que às vezes a gente tem objetivos, né? As carreiras mais altas, vamos usar esse termo assim, mas é muito importante, às vezes, já um cargo de entrada, né? Sim, Um cargo que já vai te dar uma boa remuneração, uma base financeira para você continuar os estudos. Isso aconteceu comigo também, pastor, porque no meu caso foi a carreira militar, né? Eu ingressei na escola de sargento, eu tinha 17 anos, né? Mas já era uma renda ali que ajudou toda a minha família, me permitiu também ir para outros estados, né? E continuar a trajetória de estudos. Então, as carreiras bancárias já são uma oportunidade boa para os jovens, né, pastor? De são repente, né? uma carreira muito boa. Hoje nós temos aí o Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal. Aqui, quem é do Espírito Santo,
o próprio banco, né, do Estado do O Espírito Santo, o Banestes. Banestes. Então, são carreiras em que o bancário trabalha 6 horas por dia. Sabemos que é uma rotina É puxada, verdade, com certeza. mas não deixa de ser um benefício você ter uma renda, até porque o concurso, ele requer um investimento em Sim, cursos, em videoaula, em PDF, em pagar a inscrição, em ter que viajar. Então, isso te dá uma tranquilidade. E, de certa forma, também o fato de você trabalhar 6 horas te dá metade de um turno aí para poder continuar estudando. certo. E o senhor lembra, por exemplo, dessa primeira direção, assim, tem alguma experiência para compartilhar com os irmãos, né? Às vezes, a gente sabe, eu falo com bastante dos jovens, mas o concurso público não é só para jovem, né? Mas às vezes o jovem está querendo aquela direção do Senhor, né? Sobre carreiras, né? Você lembra como é que foi essa escolha, assim, pastor, para o concurso? Então, inicialmente foi mais a necessidade mesmo de Uhum, ter que trabalhar. Mas uma experiência que eu gosto muito de contar, que eu tive com o concurso público, e até antes de falar sobre isso, Júlio, me permita comentar o fica à seguinte: vontade. o estudo hoje para concurso, hoje quem passa é realmente quem estuda. Uhum. Então, muitas vezes até o pastor Luiz Eugênio, ele comenta muito sobre alguns jovens que queriam passar, mas só oravam. Oravam, oravam e nunca passavam. Então, na verdade, a gente sabe que Deus, ele não é injusto para Olha, poder tirar a vaga de alguém que estudou e levar essa vaga para alguém, mesmo sendo servo, que não estudou. não estudou. Então, precisamos realmente fazer a nossa parte. Mas é claro que aquele que é um servo de Deus, que está disposto para estudar, ele vai ter sim uma ajuda do Senhor Jesus nesse aspecto, né? Então, naquilo que ele orar, que ele colocar como propósito, né? Não, eu quero passar porque eu quero ter mais tempo de servir a Deus. Tudo isso Com certeza. são situações que honram o Evangelho, que honram o Senhor. Você vai ser um bom profissional para poder levar, né, o Evangelho. Então, eu tenho muito isso comigo, né? De não me iludir no sentido de que é só orar, é só buscar que você vai passar. Não, você precisa estudar e precisa estudar muito. Com Mas certeza. neste estudo, nessa caminhada, você tem a ajuda do Espírito Santo de Deus. Amém. O Senhor tem a condição de nos ajudar em muita coisa, né? Mas eu lembro de um concurso que eu fui fazer, que foi esse de oficial de justiça, Uhum. o TRT de Campinas. O estado de São Paulo é o único que tem 2 TRTs. Ó, O de São Paulo, que é na Grande São Paulo, e o de Campinas, que abrange todo o interior de São interior de São Paulo. Ele é Paulo. muito grande. Tanto é que o concurso ele é regionalizado. Então você deve escolher o polo que você vai concorrer. Uhum. E eu lembro que eu não fazia a mínima ideia, eu não conhecia o interior de São Paulo, não sabia quais locais eu poderia ter mais chance de ser chamado ou não. E eu lembro que eu decidi consultar o Senhor. Uhum. E eu escolhi um primeiro polo para poder consultar, consultei, e o Senhor não Não permitiu. permitiu. Escolhi um segundo polo, e novamente o Senhor não permitiu. E antes de consultar um terceiro polo em que eu iria concorrer, a minha esposa entrou no quarto e eu comentei com ela que estava consultando os polos e ela me ajudou na consulta do terceiro polo. Foi quando ela teve uma visão Olha, e na visão ela via que eu estava numa corrida de cavalos. olha só. E quando eu tentava subir no primeiro cavalo, ele era um cavalo muito arisco, muito selvagem, ele não permitia eu subir nele. Olha só. E ele representava o primeiro polo que eu havia consultado. Olha só que E maravilha. o segundo cavalo, da mesma maneira, ele não deixava eu subir Olha. nele. E quando eu ia consultar o terceiro polo, que era o polo de Sorocaba, ela via na visão que o cavalo, ele se abaixava para eu Olha, subir nele. glória a Deus. E eu subia nesse cavalo, ela via eu com a faixa representando Sorocaba, que era o local que eu iria concorrer. Olha só. Ela não via o final da corrida, mas eu concorria por este polo. E eu escolhi esse polo, eu fiquei em terceiro lugar na prova. Amém. Considerando a questão das cotas, um ainda entrou na minha frente, então eu fiquei em quarto lugar. Uhum. E quando chamaram exatamente 4 candidatos. Olha só. Então, para mim foi uma experiência maravilhosa, Maravilha. porque quando eu fui chamado, eu fui para um lugar do interior de São Paulo, chamado Itapetininga. Sim, Nós conheço. temos 2 igrejas lá, e foi uma experiência muito profunda no sentido de ministério, de atender um local que existe uma carência muito grande de Sim, é ministério lá, né? verdade. Muitas vezes a gente está aqui no Espírito Santo acostumado com igreja, né, em cada esquina, É, mas o interior de São Paulo ele tem uma realidade diferente. Tem muitos servos valentes lá, mas sim. a carência também é muito grande. Então, para mim, foi muito satisfatório saber que o Senhor nos levou para lá. Não Glória foi a uma Deus. coincidência, mas Deus
nos levou para lá. Amém. Experiência maravilhosa e Sim, marcante, pastor, porque o senhor falou exatamente o que outros irmãos também aprovados que já vieram aqui no programa testificaram, né? A gente faz a nossa parte, temos que fazer isso, né? sim, Temos que estudar, temos que dar o nosso melhor, né? sim. Mas aí o Senhor vem e supre onde a gente às vezes não consegue, né? O Senhor nos dá a direção, nos aponta que caminho seguir, isso é muito maravilhoso, né? E eu acho que eu também quero destacar aqui a questão de como o concurso público nos leva também para lugares para servir ao Senhor, né, pastor? Exatamente. Eu acho que isso também a gente tem que destacar, né? Nós somos servos do Senhor. Eu também, quando eu me formei, eu saí do Rio de Janeiro e fui para o sul do Brasil, fui para Curitiba. E naquela época também a igreja também estava tinha poucas igrejas, pouco trabalho, e foi um lugar onde eu também cresci bastante espiritualmente, né? Participei Olha de só. muitos trabalhos, né? O Louvor no Manaim, a gente participou praticamente da estruturação e criação desse trabalho, né? Então Uhum. a gente também fala nisso, né? Não é uma troca, né, pastor? A gente fala assim, ó, Senhor, se eu vou passar, eu quero passar, e o Senhor vai me dar isso. Como não é uma troca, mas é um propósito com o Senhor, né? É um Exatamente. propósito espiritual, né? De querer ser usado também, e eu acho que o Senhor honra, né? Nos Com toda abençoa, certeza, né? porque é um propósito nobre, né? Com Assim, as certeza. pessoas podem ter os seus vários propósitos, ser rico e na verdade, com concurso público nem é tão Nem é? assim, né? Mas estabilidade, isso, aquilo, Sim, cuidar melhor da família. Mas quando você envolve realmente a família e a obra de Deus, são situações que movem o coração do Senhor para glória a nos dar uma Deus. ajuda a mais nisso aí, né? Certo, maravilha, pastor. E assim, olha, vamos falar aqui um pouquinho agora, né? Quais foram as maiores dificuldades, né? E coisas que o senhor teve que superar durante a rotina de estudos? É claro que ele teve o primeiro concurso, mas depois teve outros até chegar no onde a gente está hoje, né? Mas quais foram as suas maiores dificuldades e coisas que você teve que superar, assim, nos Bom, estudos? tudo quanto é tipo de erro que concurseiro pode cometer, eu cometi. Ah, eu também. Todos eles, todos. Mas a falta de uma definição clara de uma área Ó, específica realmente me prejudicou muito, inicialmente. Então, embora eu, depois de formado em direito, só estudasse para concursos voltados para o direito, ainda assim, dentro do direito existem muitas muitas, com áreas. certeza. Então, eu fiquei por muito tempo na área de tribunais, na área de trabalho, eleitoral, na TRF. Então, eu fui misturando, acabou que de alguma maneira isso me ajudou posteriormente, mas inicialmente me atrapalhou bastante. O Uhum. fato de não ter clareza do que estudar, para qual área De estudar. ter foco teu Foco, foco, olha né? aí, o foco ele é importantíssimo, ele é importantíssimo. É, pastor, acho que essa questão, a gente fala isso, inclusive nós fizemos um programa, não sei se você já assistiu, sobre os principais erros dos concurseiros iniciantes. Nós estamos falando aqui que o pastor Birito falou, que é Sim, justamente aquele concurseiro que não tem foco numa área. Ele abre o site de concurso e ele vê, aí tem concurso de polícia aberto, tem concurso da prefeitura, tem concurso de tribunal, polícia federal, ele vai que, né, uma vai hora atirando para tudo quanto vai é lado. atirando e vai que E a uma hora. verdade é que toda vez que ele vai escolher um, ele começa do zero. Aí vai para lá e Exato. começa do zero. Vai pro lado de cá, começa do zero de novo. Então, Não. realmente, isso atrapalha bastante. E uma outra situação é o acúmulo de materiais. Então, hoje tem muita Hoje. coisa disponível na internet, tem muita coisa disponível entre os vários cursinhos, e Uhum. você vai acumulando e vai achando que aquilo ali vai te fazer passar, quando na verdade a gente percebe que o simples, ele funciona. Funciona, né. Então, você ter um único material, depois que você passa por ele, você investir em bastantes questões, Uhum. muitas questões. Então, isso realmente foram erros que eu cometi. Certo. Então, eu ficava muito com videoaula, com aquele material e tentava vencer e nunca conseguia. Eu Uhum. chegava nos concursos com cerca de 30% do edital sem estudar, Certo. coisa que hoje eu não faço, né? Uhum. Não faria. Mas inicialmente eu não tinha essa visão mais ampla e tentava entender tudo do início, É, isso aí. então sempre repetindo as mesmas coisas, né, isso me atrasou bastante. Eu vejo que, assim, quem estuda para concurso, às vezes você tem um extremo, 2 situações extremas que são ruins. Aquele que não quer estudar, que quer, tipo, tudo muito de assim, o mínimo esforço possível, Uhum. que também não funciona, mas tem aquele que é, assim,
torna prolixo demais, no sentido assim, olha, enquanto eu não entender na primeira leitura todos os conceitos lá, por exemplo, da área jurídica, uma área assim, o controle de constitucionalidade, que é um tema Sim, difícil, né, sim. cheio de detalhes. Se eu não entender tudo daquela aula, eu não vou avançar no curso. Isso Mas eu fui também. assim, eu fui desse jeito por muito tempo. Para Então. poder fazer uma redação, não conseguia começar enquanto não tivesse o título. Ficava 10 minutos pensando no título. Então, é até uma maneira, quando você vence essa barreira, realmente você passa a avançar. Até porque o estudo para concurso, ele não é você estudar uma vez uma certa disciplina e achar que você vai entender. Então, só o Exatamente. fato de você, mesmo que você não tenha a possibilidade de gravar naquele momento, porque no final de tudo você tem que gravar. Sim, Mas aquele primeiro momento é só você entender. perfeito. E Os depois você vai, conceitos, né, vai reler básicos, aquilo ali, depois vai ver de novo em questões. E o estudo ele é dessa maneira. São camadas são e camadas camadas, que vão sendo perfeito. acrescentadas, e isso vai fazer parte agora da sua vida, porque você viu isso muitas vezes. Agora, você querer entender tudo de numa primeira vez, aí realmente é aquela pressão, aquela angústia, mas eu não estou conseguindo, isso não é para mim. Quando na verdade é só você ter paciência de fazer aquilo que é o básico. Seu Uhum. ciclo de estudos, estudando, aquela constância nos estudos, que vai Constância, fazer muito bem para quem realmente deseja, né, passar em concurso público. certo. Eu vejo assim, que às vezes o concurseiro, ele é claro, né, você quer passar, você quer mudar de vida, né, tá precisando da aprovação, mas tem que entender que é um processo ali, né, pastor, Exatamente. que você, vai levar um tempo, não adianta, né, o senhor passou em vários concursos, mas uma trajetória que levou alguns anos, né, Sim. e isso aí não é imediato, pessoal. Então, isso a gente já falou também nos programas anteriores, né, para você não ser imediatista. No passado, né, às vezes há 30, 40 anos, às vezes a pessoa, eu tenho uma conhecida que ela é analista do TRT também, carreira que o senhor exerceu. E ela fala que ela foi a mãe dela que escreveu ela no concurso, Olha né, só. a mãe dela: "Ó, te inscrevi no concurso do TRT, ó, passei na banca de jornal, tem uma apostila aqui, você vai lá fazer a prova". Aí, ah, foi lá, fez a prova, passou muito, aí chamou na época também que a necessidade era muito maior de servidores, né, Sim. aí chegou e foi convocada. Uma realidade que não existe mais Hoje nos não dias de existe hoje. mais. Essa realidade não existe mais. Então eu falo muito também que o concurso é transição de carreira, Sim. né, então não vai ser imediato. Salvo alguns concursos que às vezes são muito específicos, né, muito de nicho, assim, que às vezes Uhum. você descobriu que o concurso está aberto e fazendo uma preparação, às vezes você conseguiria uma aprovação, mas é um concurso muito específico, uma área que tem pouca gente que estuda, né, ou a maioria do público é iniciante, mas agora concurso como esse que a gente está falando, né, eh, exige uma preparação específica, né. Demanda um tempo. Eu lembro que eu passei no Ministério Público Federal em 2008 e depois, em 2011, que eu fui começar a fazer o curso de Direito. Então eu achava que era só me formar, não, para poder passar para analista, só estudar mais um pouquinho e passar. Mas aí depois que eu me formei, já era uma outra realidade, era um outro Sim, nível. exatamente. Então, hoje você está numa briga em que você errar uma questão te faz estar a 20 posições abaixo ou acima. Assim. Então, realmente, hoje está muito mais concorrido do que antigamente Uhum. e tem que ter um preparo, né? Tem um preparo específico, né. Tem. Inclusive, eu queria aproveitar aqui que a gente vai encerrar esse primeiro programa daqui a pouco, o pastor Abenilton tem um perfil no Instagram e tem um canal no YouTube, onde ele tem passado dicas gratuitas, né, tem um conteúdo também de mentoria também para quem eventualmente tiver um interesse, que é muito legal. Você pode falar, pastor, as suas redes sociais aqui, por Posso. favor? É abenilton.concursos. É um local ali que eu separei para poder falar sobre concursos, mas atualmente tenho falado mais sobre o exame da OAB. Então Uhum. tem uma turma, estou preparando um pessoal para poder fazer o exame 44 da OAB. É uma parecido com o concurso público, embora não tenha ali a questão da posição, basta você fazer os 40 Sim. pontos, mas ainda assim é um grande desafio porque são 20 disciplinas e para quem não tem experiência lidar com tudo isso, muitas vezes é um grande desafio. E a gente está conseguindo conduzir uma turma aí com tranquilidade, com assertividade para poder Muito fazer uma bom. boa prova. Tá certo. Então você que acompanha o programa aí, que está interessado já de repente para fazer a prova da OAB, né, e conhecer um pouquinho mais da trajetória do
o nosso pastor Benito, com certeza vai ser muito bem-vindo lá nas redes sociais dele, tá certo? Tá certo. Pastor, nós vamos encerrar esse primeiro bloco. Ainda tem, Ótimo. né? Tem coisas bastante relevantes aí para a gente passar para os irmãos. Você gostou desse primeiro conteúdo aqui, dessa primeira parte do nosso programa? Tá? Não esqueça de curtir, de compartilhar, de comentar. E, eventualmente, também pode mandar sua pergunta que a gente vai repassar para o pastor Benito também. Em outro momento, a gente pode responder, tá certo? Tudo bem, pastor? Tá Então ótimo. tá bom. Ó. Semana que vem a gente volta com a parte 2 do nosso programa Foco nos Concursos. A paz do Senhor.